Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Desconstruindo os Mitos Henrique. Eu vou falar aqui dentro de 10 minutos como e por que eu me tornei, porque eu sou ateu. Quando eu deixei a igreja, quando eu deixei o pastorado em 2016, a minha vida estava um caos, eu não tinha dinheiro e também estava doente, porque eu estava dentro de um sistema cristão onde eu pregava, onde as pessoas pregavam que existem curas e milagres. E isso não acontece nas igrejas evangélicas. Também eu acreditei, dentro das igrejas evangélicas, que a Bíblia era o livro sagrado, a Bíblia era o livro divino. O tempo foi se passando e eu descobri que a Bíblia é um livro comum. Mas o que foi mais marcante para mim, quando eu deixei o cristianismo, eu deixei o pastorado, como a minha vida financeira estava arruinada, eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma bicicleta, eu comecei a raciocinar por que a minha vida não ia para frente. E eu descobri que tinha uma crença contida dentro das escrituras. Eu descobri que na Bíblia tem uma passagem que ela é contra você acreditar em você mesmo. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, logo, eu não posso confiar em mim nem nos outros, porque eu tenho que confiar no Deus desta religião, nos ensinamentos dogmáticos desta religião. Ou seja, eu não tenho escolha. Tanto faz eu fazer alguma coisa ou eu não fazer, tudo vai acontecer se Deus quiser. Logo, eu acabo ficando na dependência. E se eu mostrar a minha força, o meu poder, a minha autossuficiência própria, logo eu sou combatido por todas as pessoas que são evangélicas, porque elas vão me argumentar que eu estou usando a minha própria força, que eu estou usando a minha independência, e isso não é bom para a igreja, isso não é bom para a religião, porque não é bom para a religião evangélica cristã que você seja uma pessoa independente na forma de pensar e na forma de agir. Então tudo que acontece para você ali, naquele exato momento, se você está bem, se você não está bem, está sob o consentimento de alguém. Quando eu descobri que isso não era verdade, eu deixei, como eu narrei no vídeo onde eu conto aqui um testemunho, se você está novo por aqui, você chegou aqui pela primeira vez, eu aconselho que você veja o meu testemunho onde eu conto toda a história, passo a passo, como eu me tornei pastor, como eu me tornei descrente, como eu não sou mais cristão, como eu me tornei ateu. Eu tenho esse vídeo aí, você procura aí no YouTube, coloca lá, ex-pastor conta seu testemunho e desmascara curas e milagres, e até falo que a igreja evangélica é uma farsa. Esse vídeo está aí no YouTube, mas vamos concentrar aqui. Aí eu saio em 2016 e eu começo a trabalhar de empregado, porque eu queria que a minha vida fosse regida por mim mesmo, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Então, eu não gostei desse negócio mais de igreja, nem de Deus, nem de Bíblia. Eu queria ver a vida para a minha própria ótica. Eu queria eu mesmo decidir as coisas por mim. E quando eu saí, logo eu começo a estudar sobre pessoas ricas, sobre riquezas. E diante daquele processo todo de riqueza que eu estudando, como ficar rico, como ganhar dinheiro, eu descobri que o que estava me prendendo, eu descobri que o que estava me segurando ali dentro daquele lugar era a minha crença. Aí eu fui descobrir, eu vi um palestrante, Bob Proctor, e eu devo a ele o que eu tenho hoje. Claro, evidentemente eu trabalhei,
Eu trabalhei muito com inteligência, me esforcei para ter o que eu tenho hoje. Mas, vendo uma aula de Bob Proctor, um dos americanos riquíssimos que dá palestra, conferência para o mundo inteiro, eu ouvi ele falando sobre paradigma. E aí eu fui buscar o significado da palavra paradigma, que é uma palavra, na verdade, latina. Paradigma é um conjunto, presta atenção para vocês entenderem, através desse paradigma, através desse conjunto de crenças e ética e de valores, é como nós vivemos, como nós pensamos, como nós sentimos e como nós vivemos. Esse paradigma, ele foi muito preciso para mim entender por que a minha vida não ia para frente, porque a vida de muitas pessoas não vai para frente. Ele é o controlador para impossibilitar você de avançar. O que fala, o que dizem nesse paradigma? Esse paradigma é uma regra, ele é um modelo padrão, olha só, ele é um modelo padrão de crença alojada no nosso subconsciente. Mas antes, deixa eu explicar como isso aconteceu. De um ano, segundo a ciência, segundo a pedagogia, de um ano até os 7 anos, imagine você agora, eu convido você a refletir, para e pensa. Vamos transportar, vamos retroceder um pouco para a infância? Vamos, todo mundo que está ouvindo esse vídeo? Vamos lá. Então, imagine você com um ano de idade. Nesse momento, nesse processo que você está com 1 ano, você não tem condição psicológica de decidir por você. Você está conseguindo entender? Então você não tem como fazer escolhas. E se você não tem como fazer escolha, evidentemente alguém vai fazer isso para você. E quem? Os seus pais. Então seus pais, eles foram responsáveis. Não que eles sejam pessoa ruim, não. É porque eles queriam dar para você o melhor. O que eles aprenderam, eles estão passando para você. Então não há nenhum mal nisso, porque eles são resultado também de outros. Segundo um estudioso, ele diz que nós somos resultado de 5 pessoas mais próximas da gente. Isso é tataravó, avó, tio, pai, mãe. Então nós somos resultado de 5 pessoas mais próximas. Mas, não obstante a isso, nós também somos resultado do meio que vivemos, da cultura que vivemos, dos ensinamentos que vivemos. Isto é, se você nasceu em um berço cristão, onde os seus pais é evangélico, a probabilidade de você ser evangélico é 100%. Se você nasceu num berço católico, a probabilidade de você ser católico é 100%. Se você nasceu na Índia, então a probabilidade de você ser adorador da Krishna é 100%. Então, o meio que você vive, ele é responsável para o que você acredita, porque ele constrói um modelo padrão, isso de cultura para cultura, de país para país. É por esta razão que você é o que é e acredita no que você acredita, e você não questiona essas coisas. Então, como base nesse modelo, o que é um paradigma? É um conjunto de valores, de ética, de crença, de princípios dogmáticos de um povo, de uma nação. Eu entendi que isso estava segurando, estava como uma gema me travando para que eu não pudesse ir para frente. Quando eu entendi que o paradigma, ele é um conjunto de crença, de valores, então eu comecei a questionar. Eu comecei a perceber também, senhoras e senhores, presta atenção, que eu não era eu. Eu não era eu. Eu era resultado, presta atenção, eu era resultado de uma cultura.
Você está entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Eu era resultado de uma cultura. Eu era resultado de um meio ambiente, do meio que vivemos. Você está conseguindo entender? Foi aí que eu consegui analisar, ver as coisas. E isso foi muito preciso, porque com base nesse paradigma, eu entendi porque eu acreditava em Jesus. Eu entendi como eu acreditava na Bíblia. Não é por nenhum motivo, a não ser porque a religião evangélica, a religião cristã, ela é predominante, ela é dominante no Brasil. E por esta razão que eu e você é cristão. Ela é igual o time, ela é igual o clube do Flamengo, a maior torcida. E por isso que ela tem muito adepto, é porque ela é o maior clube de futebol é o Flamengo, depois o Corinthians. A religião, com a religião acontece a mesma coisa. Eu descobri que eu era cristão porque eu estou num país cristão. Eu descobri que eu era cristão porque eu estava, na verdade, em uma cultura cristã. E eu descobri que eu não era eu. Entendeu? Eu não era eu. E aí, quando eu descobri isso, eu mudei a minha forma de ver o mundo, eu mudei a forma de pensar, eu mudei a forma de agir, tanto que foi tão boa para mim e para vocês analisar isso, que eu mudei a minha vida. Depois de 4 anos eu me tornei empresário, eu me tornei um cara que ganha dinheiro de vários segmentos, eu ganho dinheiro de várias fontes, hoje eu sou um cara bem sucedido financeiramente, mas eu tive que abrir mão. Paulo, o que isso tem a ver? Por que você é ateu? Por que você não acredita mais em Deus, nem em Bíblia, nem em divindade alguma? Simples. Primeiro, agora que o paradigma foi importante para mim entender como tudo passou a acontecer na nossa infância e agora, eu comecei a perceber que Deus, ele não é um Deus universal. Por exemplo, imagine que você vai no Camboja, imagine que você vai na Índia, imagine que você vai na China. Lá é ensinado, lembra que eu disse que paradigma é um modelo, é um padrão? Na Índia é ensinado lá que a vaca é Deus, ou outras coisas. Só na Índia tem mais de 100 mil deuses. Se você chegar no Camboja, você não vai ouvir a mesma coisa. Se você for na China e falar de Deus na China, você é decepado, você é degolado. Então eu comecei a perceber, na verdade, que Deus, ele é fruto de um povo. Deus é fruto de uma nação. Por exemplo, a nação de Israel, a nação do povo hebreu. E que Deus, na Bíblia, ele chega e diz o seguinte: eu sou Deus de Israel. Cristão, ouvinte, ou se você é crente ou descrente, preste atenção. Eu sou Deus de Israel. Eu sou Deus de um único povo. Imagine que você tem 3 filhos agora. Imagina, vamos ser hipotético agora. E aí no meio dos 3 você chega, vamos supor que você tem 3 filhos, igual eu tenho, 2 filhas gêmeas e um rapazinho de 11 anos. Eu tenho uma Thalia, eu tenho a Thaís e tenho um Paulinho. Imagine que eu chego para o Paulinho e falo assim, ó: você é meu filho, você é meu único filho. Imagine como que as minhas outras 2 filhas iam pensar e iam se sentir. Pois justamente foi o que aconteceu. O Deus hebraico, o Deus hebreu, que está na Bíblia, ele chega e diz o seguinte: eu sou Deus de um único povo, ou seja, os egípcios, os antiópios, os heteus, os amorreus e todos os povos já existentes, logo eles não é de Deus. Logo, eles não são filhos de Deus. E como que as pessoas falam que foi Deus que criou a humanidade, Deus que criou as pessoas? Está conseguindo entender? Ele é Deus de um único povo. Agora, para você entender, é a única vez que eu vou trabalhar esta visão como um teólogo. Como um teólogo, eu vou usar o que a Bíblia ela ensina, ela instrui as pessoas. Eu vou dizer, não, mas ele veio para os seus e os seus não recebeu.
é assim que crente fala, é assim que os teólogos ensinam e os pastores. Porém, mas deu-lhe o poder de todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, ele veio, o propósito era para uma nação, para um povo. Porque esse povo rejeitou, então agora o teólogo, agora os ensinamentos vão ser inseridos de outra forma. Mas ignoramos essa parte agora. Imaginemos que o povo judeu, o povo da qual ele falou que veio para esse único povo, ele disse, ó, o Filho do Homem veio para os que eram seus. Olha só, os que eram seus são os judeus. Logo, os gentios, os que estão em volta do mundo, não tinham participação nisso. Não fazia parte dessa salvação. Aí nós, teólogos, pastores, nós vamos dizer o seguinte, não, foi um propósito de Deus endurecer o coração dos judeus para que eles não acreditassem, para que eu e você pudesse receber essa tal salvação. Você está entendendo? Está entendendo? Isto é, se o povo judeu tivesse aceitado, recebido o Messias, acredite, hoje eu e você não teríamos salvação. Você está conseguindo entender a jogatina? Mas, quando eu entendi que o Deus hebreu, ele é um Deus cultural, ele é um Deus cultural, ele nasceu lá na terra do Ur dos Caldeus, ele apresenta lá para Abraão, ali nasce a ideia de Deus. Ele chega para Abraão, tá, na terra de Ur dos Caldeus, e ele se apresenta, pedindo a Abraão filho para sacrificar, para que isso, aquilo era comum, tá? O Deus hebraico, ele gosta de sacrifício, humanos. O Deus bíblico, ele adora, ele gosta dessas coisas, isso que você chama de magia negra, pois é, o Deus bíblico, ele manda sacrificar. Ah, mas é no Velho Testamento. Você está entendendo? A sua mente precisa criar um elástico para você aceitar as discrepâncias, a loucura desse Deus. Mas é engraçado que eu comecei a perceber, lendo a Bíblia, e aí você me pergunta, mas está na Bíblia? Tá, é só você ler. Se a Bíblia ela é a única regra de fé da humanidade, se tudo que fazemos, tudo que vivemos, baseamos na Bíblia, então fica difícil. Porque se você levar a Bíblia ao pé da letra, se você interpretar a Bíblia, porque existem 3 linguagens para interpretar a Bíblia, tá? Eu vou falar aqui como pastor, existe, como teólogo, existe literal, existe a forma simbólica e a terceira, alegórica. Todas elas é uma forma de eu mudar a realidade. Aquilo que não aconteceu literalmente, eu explico simbolicamente. Quando aquilo não acontece simbolicamente, eu explico alegoricamente. De uma certa forma, ou de uma forma, ou de outra forma, nada disso funciona. Fechamos. Vamos aqui. Eu descobri que o Deus da Bíblia, o Deus que foi apresentado para nós, o Deus de uma cultura, não é o Deus universal. Eu já falei lá atrás que ele é Deus de cultura. Expliquei como as pessoas acreditam nos seus deuses, nas suas divindades. Eu descobri que esse Deus, que um terço da humanidade acredita nele. Ele é um cara tão humano como uma pessoa comum. O Deus da Bíblia, ele é um Deus como homem, ele é um Deus que age como homem, ele é um Deus que pensa como homem, ele é um Deus que sente como homem e ele é um Deus que vive como um homem. Portanto, partindo desse pressuposto, senhoras e senhores, ele não é Deus, ele é um ser humano. A linguagem que a Bíblia trata, a linguagem que a Bíblia fala desse ser tão poderoso,
ela por si só desconstrói a ideia de Deus ser um cara poderoso. Por exemplo, na Bíblia, Deus sente raiva. Deus sente raiva. Na Bíblia, Deus sente ciúme. Na Bíblia, Deus sente ciúme. Na Bíblia, Deus sente ódio. Deus sente ódio. Lembra lá que ele disse para Jacó? Porque, olha só, dois filhos de um só pai, nascidos no mesmo dia. Um Deus de amor, um Deus que diz que criou todas as coisas, um Deus que diz que vê todas as coisas, que tem ciência, entendimento, inteligência. Tem ódio. Está conseguindo entender? Ele diz, porque eu amei a Jacó e odiei Esaú. Está conseguindo perceber atributos humanos nessa divindade? Mas não é só isso. Falaram pra gente, e nós falamos isso para as pessoas como teólogo, que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Será mesmo? Uma vez que a Bíblia é a única regra de fé, uma vez que a Bíblia é a forma com qual nós devemos aprender nos seus ensinamentos, ó o que a Bíblia registra, ó o que a Bíblia fala. Nós falamos para as pessoas e citamos textos isolados das Escrituras que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então vamos ver isso? Vamos. O que significa ser onisciente? Significa ter ciência de todas as coisas. Nada passa despercebido do seu olhar. Isso é atributo da divindade. Mas será mesmo? Tá, então vamos lá. No livro de Gênesis, ali tem um diálogo de Deus com alguns seres. Ele diz, quando ele apresenta para Adão, ele chega e faz essa seguinte pergunta. Veja bem. Adão, comeste da árvore do conhecimento do mal que ordenei para não comer? E Adão chega, Senhor, a mulher que tu me deste comeu e me deu aqui comer. Você está conseguindo entender? Um Deus está perguntando ao humano. Ou será que ele não sabia? Você está conseguindo entender que isso foge? Eu estou mostrando que isso foge da sua onisciência. Ele está perguntando, você comeu? Logo, se ele é um Deus poderoso que sabe de todas as coisas, lá de cima ele já tinha visto. Então ele mostra, segundo a Bíblia, que ele não é onisciente. Outra coisa que também vai chocar, vai mostrar que ele não é onisciente, porque ele tem atributos humanos. Ele se arrepende. Ele se arrepende duas vezes. Ele se arrepende no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando ele vê a terra poluída de conflito, confusão, morte, matança e toda forma de patifaria. Ele fala assim, eu me arrependo de ter feito homem. Ele se arrepende. Será que ele não sabia que o homem ia fazer tudo aquilo? E mesmo assim criou? Se você está conseguindo entender, ele sabia de tudo aquilo, que o homem ia pecar, o homem ia fazer toda aquela desgraça, e ele, mesmo assim, ele cria o homem. Sabe para quê? Para depois matar todos eles. E ele vai matar esses camaradas, a humanidade. E por quê? Porque ele disse que arrependeu de ter feito. E isso era uma forma de ele extirpar o mal. Bom, enfim, se ele matou ou não matou, ele criou o dilúvio. Então ele se arrependeu e ele resolve acabar com tudo. Quando ele resolve acabar com tudo, ele dá uma ordem para Noé construir aquele barco, Aquele barco onde, segundo a ciência e estudo, diz que não há possibilidade de caber tanta coisa. Mas na Bíblia tudo acontece. Na Bíblia tudo acontece, tudo se move na Bíblia, tudo é milagrosamente na Bíblia. Mas é isso para outro vídeo sobre a arca de Noé. Ele, então, extirpa, através do dilúvio, mata todo mundo. Depois, mais para frente, o mal continuava. O mal continuou. Então, logo, ele não conseguiu eliminar o mal. Mas não obstante, no livro de Números, se não me fala da memória, do capítulo 16, ele fala o contrário. Porque Deus não se arrepende. Espera aí, ele se arrepende ou não?
Lá ele diz que se arrepende. No capítulo 16, ele diz, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa. Você está conseguindo perceber a discrepância? Logo eu vi que ele não possui essas características de um Deus que é condizente com o que nos for apresentado. Então você vai conseguir perceber o que eu percebi. Eu descobri também que a Bíblia ela foi manipulada na Idade Média. Eu descobri que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, ninguém escreveu o evangelho. Pesquisa, se você é cristão e não sabe, pesquisa. Ninguém escreveu o evangelho, eles são anônimos, são autores desconhecidos. Ou seja, Mateus não escreveu Mateus, Marcos não escreveu Marcos, Lucas não escreveu Lucas, João não escreveu. A igreja deu um jeitinho de impulsar isso dentro do livro Bíblia. Mas outra coisa que é interessante que eu descobri foi que o Deus, o Deus hebreu, o Deus hebraico, ele é um cara raivoso, né? Além dele ser um cara raivoso, ele é um cara também parcialista, Ele é parcialista. Ele abençoa uns e amaldiçoa outros. Ele criou nesse propósito. Tá? Isso é uma doutrina da predestinação. Isso significa que ele predestinou um para ser salvo e ele predestinou outros para se perder. Está escrito, vai ler na Bíblia. Eu descobri também que a Bíblia, ela é um livro de fragmentação, de fragmentos, de pergaminhos, isto é, eu ouvi isso em seminário de teologia, que nós não temos, senhoras e senhores, nada de original da Bíblia. Pensei que você soubesse. Não tem como, porque você não vai ouvir isso na igreja católica, na igreja evangélica. Não tem nada original da Bíblia. Sabe por quê? Porque toda essa documentação do 4º século se perdeu. E a que ficou lá para cá do 4º século foi queimado. Foi queimado o maior bibliotecário de Alexandria. Queimou toda essa documentação. Tudo isso que se dizia ser documentos originais. E o que sobrou também no Concílios de Nicéia, através do pedido de Constantino, queimou outros documentos que restava. O que nós temos agora é cópia, o que nós temos é fragmento. Ou seja, nós temos uma nação, nós temos um povo, nós temos uma vida baseada em fragmentação, em pergaminhos. Está conseguindo entender? Como alguém pode se basear uma vida em pergaminhos? Como alguém pode se basear uma vida em fragmentos? Eu descobri que a Bíblia, ela é um livro construído através de séculos e através de concílios. Portanto, se a Bíblia é um livro alterado, portanto, se a Bíblia é um livro falsificado, logo, ele não é um livro divino. Deus não é um Deus universal, ele é um Deus de uma cultura, ele é um Deus de uma nação. Logo, ele não existe. Porque Deus é de acordo com o que a sua cultura ensina. Deus, por exemplo, na Índia, pode ser uma vaca. Por exemplo, me fugiu da memória aqui. Lá no Japão, ele pode ser Buda. Você está conseguindo entender? Isto significa que você que é cristão, se você nascesse em outro país, por exemplo, na Camboja, em outro lugar, você não seria cristão. Então, logo eu consegui entender que Deus é um Deus cultural e a Bíblia é um livro de um povo. Portanto, eu descobri tudo isso, como isso não acontece nem milagre, nem lugar nenhum. Então, tudo isso é uma farsa. E eu entendi que ser ateu é a melhor coisa. Por isso eu sou ateu. Mas eu vou continuar esse assunto falando em outros vídeos. Na próxima
terça-feira este assunto vai continuar. Se você gostou, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu like e se gostar, compartilhe e ative lá o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube notificar a você. Se você gostou desse assunto, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.